Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Ao Encontro da Química, mais um da série Química nos mais concorridos do país. Se você já conhece o canal, sabe que esse é o terceiro vídeo dessa série. O primeiro vídeo dessa série trouxe resoluções de questões da FUVEST, o segundo da Unesp e o terceiro agora trazendo questões do vestibular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ok? Se você é novo aqui no canal, aproveite para perguntar se já é inscrito. Se não for, faça sua inscrição e fique por dentro de conteúdos como esse. Ok? Deixando a conversa de lado, a gente já pode ir para a nossa primeira questão. A primeira questão, a questão 7 dessa prova, traz que o reflorestamento é possível, com o reflorestamento é possível minimizar os efeitos do aquecimento global, tendo em vista que uma árvore consegue captar em média 15,6 kg de CO2. Essa informação com certeza vai ser aqui importante para a gente, vou destacar. Então, 15,6 kg de CO2 lançado na atmosfera por ano. Sabe-se que na combustão completa da gasolina, todos os átomos de carbono são convertidos em moléculas de CO2, até mesmo porque combustão completa realmente forma gás carbônico. Admitindo que 1 litro de gasolina contém 600 gramas de isoctano e 200 gramas de etanol, no período de um ano, uma árvore será capaz de captar o CO2 emitido na combustão completa de X litros de gasolina. E aí ele pergunta qual é esse valor de X, ok? Então, para a gente responder, eu vou colocar todas as alternativas aqui em uma linha para eu ganhar espaço e responder aqui, porque vai precisar de muito cálculo. O primeiro deles é o seguinte: eu estou falando em combustão completa, estou falando no isoctano e estou falando do etanol. O isoctano, C8H18, para que ele realmente sofra um processo de combustão, é necessário que haja a presença do oxigênio. Como a combustão é completa, ele repete aqui, coloca que é convertido em moléculas de CO2, então a gente não tem nem trabalho para pensar nisso. Já coloca o CO2 aqui e coloca também o vapor de água que vai ser liberado. Claro que para a gente fazer um cálculo, a gente está falando de estequiometria, é necessário que a gente conheça a equação, como foi colocado aqui, e depois a gente faça o balanceamento para só então aplicar a proporção. A gente observa que existem 8 átomos de carbono aqui na molécula do isoctano, então vai liberar uma quantidade de 8 mol de CO2. Como eu tenho 18 hidrogênios aqui, eu vou colocar um 9 aqui na frente. Como eu tenho 16 mais 9, 25 oxigênio, eu vou colocar 25 meios aqui. Não há necessidade da gente estar transformando esse valor em número inteiro, porque o que interessa mesmo aqui é a quantidade referente ao isoctano e a quantidade referente ao gás carbônico. Pegando os valores fornecidos aqui nessa prova por meio da tabela periódica, no final da prova, você vai ver que a massa referente ao isoctano, C8, 8 vezes 12 do carbono, vai dar 96. 96 mais 18 vai dar 114. Então, se eu coloco 114 gramas aqui, ele vai produzir 8 vezes 44 gramas do CO2, porque o carbono massa 12, o oxigênio 16, então 44 vezes 8 a gente tem 352 gramas. Vou anotar, 352 gramas. Isso que eu fiz foi só a interpretação das duas substâncias aqui envolvidas na estequiometria. Eu calculei quanto que equivale isso aqui, 96, 106 mais 8 dá 114 gramas de isoctano. 1 mol de isoctano fornece 8 mol de CO2. Multipliquei 8 vezes o 44 do gás carbônico. Na questão, ele fornece que em 1 litro de gasolina tem 600 gramas de isoctano. Então, eu vou precisar colocar esses 600 gramas aqui e aplicar a proporção. Multiplicar o 600 vezes o 352 e dividir por 114. Fazendo isso, a gente chega em 1852. Tem uns quebradinhos, mas acredito que aqui não vai ser necessário colocar. Então, tenho 1852 gramas. Vou colocar isso aqui, 1852 gramas.
Fazendo esse mesmo cálculo, tá? Eu vou copiar aqui para ganhar tempo. Fazendo esse mesmo cálculo para o etanol, né? O etanol é C2, tem que ajeitar aqui, é C2H6O. No balanceamento, como eu tenho só 2 carbonos, eu vou formar só 2 mol de CO2 e como tem só 6 hidrogênios, vão ser aqui 3 moléculas de água. Contando a quantidade de oxigênio, 3 mais 4, 7, como já tenho aqui no etanol, 3 já é o suficiente para balancear essa equação. Fazendo a interpretação, se a gente somar 12 mais 6 dos hidrogênios e 16 do oxigênio, a gente vai chegar no valor de 46 gramas. O gás carbônico, como a gente viu, é 44, só que como eu tenho 2 mol, vai ser a massa de 88 gramas. E em 1 litro existem 200 gramas de etanol. Então, vou ter que colocar 200 gramas aqui e fazer a multiplicação de 200 vezes 88 dividido aí por 46, que vai dar um total de 382,6. Então o valor de X vai ser 382,6. E aí, chegou a resolução da questão? Já chegamos no gabarito? Não, né? Porque aqui tem valores bem pequenos. Isso porque o que é que vai ser realmente necessário a gente fazer a partir daqui? Eu vou somar o valor de 1852 mais 382,6, 1852, vai dar um valor aqui de 2.234. Então vou colocar 2.234,6 gramas, que é a mesma coisa que 2.234 gramas praticamente. Então, aliás, quilograma. Então tem esse valor. Por que eu transformei em quilograma? Porque aqui na questão ele fala que por ano uma árvore é capaz de consumir esse 15,6, ok? E aí assim, e essa quantidade de quilograma ela está presente em 1 litro. Então se eu fizer essa proporção e colocar que em 1 litro de gasolina a gente encontra 2,234 kg de gás carbônico e que a planta ela consegue absorver uma quantidade de 15,6 kg, então vai ser agora possível a gente identificar quantos litros, né, ou então qual é a quantidade de gás carbônico nesses litros de combustível que realmente será possível absorver por essa planta. Vou tentar melhorar aqui o raciocínio. Vou fazer uma revisão antes de chegar aqui na resposta. O que foi que a gente viu? Que uma planta é capaz de consumir 15,6 kg de CO2 por ano. A informação aqui abaixo fala que 1 litro de gasolina tem essa quantidade de isoctano e essa quantidade de etanol. Então, quando a gente faz a proporção, a gente observa aqui a quantidade de CO2 realmente que é liberado, chegando num total de 2,234 kg de CO2, isso em 1 litro de gasolina. E ele quer saber qual vai ser a quantidade de CO2, né? Isso é expresso em litros de gasolina, que realmente uma planta vai conseguir absorver. Então a gente tem, né, como ele coloca aqui, uma árvore será capaz de captar o CO2 emitido por quantos litros de gasolina? Então se a gente faz a multiplicação de 1 vezes 15,6 dividido por 2,234, a gente chega no valor de 6,98. Meu x aqui ele será 6,98, que é o que se aproxima do nosso gabarito na letra C, ok? Letra C, o gabarito aqui da nossa primeira questão do vestibular da UERJ.
Mais uma questão, questão 8, essa bastante fácil quando você sabe converter as escalas. O que é que diz aqui na questão 8? Com o aumento do efeito estufa, a chuva ácida pode atingir a temperatura de 250 graus Celsius. Na escala Kelvin, esse valor de temperatura corresponde a quanto? Então, se a gente pegar a temperatura de 250, isso é graus Celsius, e se a gente somar o 273, que é o que corresponde ao nosso 0 graus Celsius, a gente vai chegar no total de 523 graus Celsius. Simples assim, ok? Quando a gente quer converter graus Celsius em Kelvin, a gente soma 273. Quando a gente quer fazer o inverso, a gente diminui o 273. Então chegamos no gabarito, letra D. Bem fácil essa questão. A gente já pode partir para uma próxima questão aqui. Esse texto referente às questões 39 e 40. Ano internacional da tabela periódica. Fala que há 150 anos a primeira versão da tabela periódica foi elaborada pelo cientista Mendeleev. Trata-se de uma das conquistas de maior influência na ciência moderna, que reflete a essência não apenas da química, mas também da física, da biologia e de outras áreas das ciências puras. Como reconhecimento de sua importância, a Unesco, ONU, proclamou 2019 o Ano Internacional da Tabela Periódica. Nela, na tabela proposta por Mendeleev em 1869, constavam 64 elementos químicos conhecidos até então, além de espaços vazios para outros que ainda poderiam ser descobertos. Para esses possíveis novos elementos, ele empregou o prefixo ECA, que significa posição imediatamente posterior. Por exemplo, o ECA-silício seria o elemento químico a ocupar a primeira posição em sequência ao silício no seu grupo da tabela. Quando eu falo grupo, eu estou falando aí da família, na coluna vertical. Em homenagem ao trabalho desenvolvido pelo grande cientista, o elemento químico artificial de número atômico 101 foi denominado Mendeleev, em homenagem a Mendeleev. Então a gente tem um texto aqui e a gente já pode ir para as questões 39 e 40. Questão 39, atualmente o símbolo do elemento correspondente ao ECA-silício é. Com essa questão, ela já disponibiliza lá no final a tabela periódica e essa informação aqui no texto, dizendo que o prefixo ECA significa posição imediatamente posterior no mesmo grupo, na mesma família, você tendo acesso lá à última página, com a tabela periódica, você vai ver que abaixo do elemento silício, a gente encontra aqui o germânio. Okay? Se não tivesse a tabela periódica, a gente poderia estar encontrando essa informação se a gente tivesse o número atômico dos elementos, porque a gente faz a distribuição e tem como, pela distribuição, descobrir qual é o período que esse elemento se encontra e qual é a família. Mas no caso, como já fornece a tabela, fácil, a gente chega aqui no gabarito, que é a letra C, germânio. Já a outra questão, a questão 40, ele pergunta o seguinte: considerando uma amostra laboratorial de 0,43 gramas de Mendeleev, qual vai ser o número de átomos presente nessa amostra? E vai ser na ordem de quê? Então, olha, também você vai lá na tabela, ver se eu aumento aqui para a gente identificar a massa. O elemento aqui foi cortado. Deixa eu só pegar aqui outra tabela. Ok, está aqui a tabela. E quando a gente aumenta aqui para ver qual é a massa do Mendeleev, a gente observa que a massa dele é 258. Isso vai ser importante para a gente por quê? Porque quando a gente coloca que 1 mol de qualquer átomo vai apresentar a quantidade de 6,0, às vezes coloca só 6,0, às vezes coloca 6,02 vezes 10 a 23 átomos. No caso da minha substância aqui, do meu elemento envolvido, como é o Mendeleev, 1 mol dele a gente viu que apresenta uma massa de 258 gramas. Então sei que 258 gramas
ele apresenta essa quantidade aqui de átomos, só que a gente não tem 258 gramas. A gente tem uma quantidade aqui só de 0,43, daí a proporção. Então a gente coloca aqui o 0,43, faz aqui a multiplicação. Se eu pegar o 6 pontos, vou multiplicar o 6 vezes 0,43, chega no valor de 2,58. E se eu dividir esse 2,58 por 258, a gente tem 0,01. Então, vai ser 0,01 vezes 10 a 23, que transformando isso aqui em notação, tem que estar entre 1 e 9. A gente vai arrastar a casa na vírgula, duas casinhas, colocar a vírgula para cá, um 0, como foi em duas casas. A gente acaba, se eu aumentei o número, eu vou compensar diminuindo aqui. Então, se foi aumentado em duas casas, diminui também aqui em duas casas. Então, o gabarito dessa questão, letra B, é na ordem de 10 a 21. Questão 44. Em uma unidade industrial, emprega-se uma mistura líquida formada por solventes orgânicos que apresentam a fórmula molecular C2H6O. E aí ele pergunta, entre os componentes da mistura, ocorre isomeria plana de qual tipo? A gente tem aqui 4 opções de isomeria plana, cadeia, função, posição e compensação. Mas acredito que quando você vê essa fórmula C2H6O, se a gente for tentar desenhar a estrutura respeitando a quantidade de átomos e respeitando a quantidade de ligações que cada um pode fazer, você só vai poder chegar em duas estruturas. Quais são as duas? É o CH3, CH2, OH, isso é um álcool, né, o etanol, e a outra estrutura vai ser CH3O, CH3. Qualquer outra que você desenhar vai ser uma estrutura idêntica a uma dessas duas. E para ser isomeria, né, quem não lembra do conceito, eles têm que apresentar a mesma forma molecular, mas apresentar também as estruturas diferentes, ok? Então a gente tem aqui, nessa situação, o OH ligado a um carbono saturado. Isso caracteriza uma função álcool, coisa que não se repete aqui nessa segunda estrutura. O oxigênio entre átomos de carbono já caracteriza uma outra função, que é a função éter. Então, se com essa forma eu posso desenhar um álcool e um éter, eu estou falando de funções diferentes, então gabarito letra B. Beleza? Então, essas foram as questões desse vestibular, né, da UERJ, da última edição. Ok? Espero que você tenha gostado aí da resolução. Se tiver alguma dica, tiver alguma sugestão, alguma crítica, coloca aí no comentário que a gente se trabalha e tenta trazer realmente um conteúdo de boa qualidade aqui para vocês nos próximos vídeos, ok? Tchau, tchau! Até o próximo vídeo aqui no canal Ao Encontro da Química. Até o próximo vídeo aqui dessa série Química nos mais concorridos do país.